Então, gente, vocês estão com expectativa? Vamos conversar algumas coisas boas hoje? Vamos? Sim ou não? Aleluia. Então nós vamos conversar sobre maturidade para desfrutar da herança. Vou tentar de novo. Maturidade para desfrutar da herança. Obrigado porque vocês estão empolgados, viu? Mas até o final da mensagem eu acho que vocês vão... Eu gosto desses desafios. Pregar, porque o crente é assim, né? O crente fica ali olhando, meio ressabiado, né? Se o pregador for bom, a gente solta um aleluia. Se não for, mas vamos ver o que vai sair daí. Eu quero dizer para você que eu já conversei com Deus. E eu já pedi para Ele que eu queria ser aqui somente um instrumento. E eu falei que eu quero ser uma boca, eu tenho falado, uma boca para poder transmitir a mensagem para as pessoas. Agora deixa eu fazer uma introdução e dizer para vocês o seguinte. Queridos, vocês sabiam que faz muita diferença a igreja que você escolhe para congregar? Tem pessoas que pensam, não, basta estar na igreja. Em parte isso é verdade. Porque é melhor uma pessoa estar dentro de uma igreja evangélica do que estar no mundo, é óbvio. Certo? Certo? Parece que eu estou pregando uma igreja que as pessoas não me conhecem. Eu estou em casa, né? Ok. Então, escolher uma boa igreja é fundamental para a sua vida. E o assunto que eu vou tratar hoje vai tratar disso também. Ou talvez especialmente disso. Porque é necessário ter maturidade espiritual para desfrutar da herança que Deus nos deu. Agora, existem muitas igrejas que eles são frutos de divisões. Eu não gostei da maneira que ele faz, eu não gostei do jeito que ele dirige a igreja, eu não gostei, então eu vou abrir uma igreja. E aí são crianças dirigindo crianças muitas vezes. E se você acha que eu vou começar a falar duro, pode ser. Alisando ninguém cresce. E eu tenho descoberto que alisar os cristãos, eles permanecem imaturos. Então escolher uma boa igreja faz a diferença para a sua vida. Por quê? Por exemplo, eu sei de igrejas que no meio da pandemia eles estão mais com medo do que o mundo de pegar o tal do coronavírus. Então, se do púlpito sai mensagens que diz para você, realmente é bom você tomar cuidado. Então, a gente está pregando o que o mundo está pregando e eu não quero esse tipo de mensagem, não. Porque a mensagem do Evangelho é: nenhum mal te sucederá. Não é verdade? Sim ou não? Então, se a mensagem do Evangelho é: nenhum mal te sucederá, e a gente está no púlpito dizendo, realmente tome cuidado. Então nós não estamos pregando o Evangelho. E as igrejas que dizem que Deus coloca a enfermidade para provar as pessoas. Gente, eu vou falar rasgadamente hoje. Essas igrejas que pregam isso são infantis. Deus não é igual ao homem. A gente tem as nossas ideias, sabe? As nossas ideias, porque nós pensamos essas coisas e achamos que é o caráter de Deus. Deus não é assim. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do alto do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Ele não está no negócio de amaldiçoar pessoas. Ele não está no negócio de colocar doença nas pessoas. Algumas igrejas pregam isso, pastor. Eu sei, mas aqui não. E sabe por que acontece isso?
Sabe por quê? Porque eles foram ensinados pelas crianças assim. Criança ensina criança e fica tudo criança. Somos uma igreja que estamos caminhando para a maturidade, irmãos. Eu vou mostrar algumas coisas nessa palavra para vocês, para não ficar na minha voz, nas minhas palavras. E eu tenho certeza que vai chacoalhar sua vida aqui hoje. Então deixa eu te dizer, eu nasci no bairro de Pirituba. Eu moro aqui basicamente a minha vida toda. Ok? E cresci na igreja evangélica, que graças a Deus pelaquela igreja que bateu na porta de casa quando o pastor ia inaugurar a igreja. E ele chamou, a gente era tudo criança, pequenininho. E o pastor bateu palma lá, uma igreja pentecostal, e disse: eu vou abrir uma igreja aqui na rua de cima, eu queria chamar a senhora e os seus filhos e a sua família para ir na igreja. E graças a Deus, porque minha mãe topou a ideia. E ela foi naquela igreja, e ela aceitou Jesus naquela igreja, e ela criou os filhos naquela igreja. E graças a Deus por a vida daquele pastor que nos abençoou com isso, com o evangelho da salvação. Graças a Deus por isso. Mas chega um ponto na nossa vida onde a gente começa e percebe que é necessário aprender a palavra. Eu não quero ofender ninguém, mas eu vou ter que pregar a verdade hoje. Pastor, você não tem pregado a verdade? Sempre. Mas às vezes a gente tem que ser mais... Então escolher uma boa igreja é fundamental para a sua vida. Porque senão você acaba aprendendo algumas coisas que não são a verdade. E isso amarra a sua vida por muito tempo. Então eu estava com a minha família, Viviane, a Sara e o Gustavo, eles eram crianças. E eu soube que o Verbo da Vida estava começando lá no bairro de Pinheiros. Na verdade o Verbo da Vida já existia. Mas eu conhecia o Verbo da Vida e eu queria ouvir aquela palavra, aqueles ensinamentos deles. Eu sabia como era, eu já tinha ouvido. Só que eles não tinham igreja em São Paulo nessa época. Tinha uma mais próxima, era em Guarulhos, lá na Avenida Santana, que aliás está lá até hoje. E é muito longe para mim, não tinha carro. Então eu não podia congregar no Verbo da Vida. Mas eu queria muito e eu soube que eles estavam iniciando uma obra dessa lá no bairro de Pinheiros. E na época, para mim ir até Pinheiros, eu pegava 2 ônibus. Nós pegávamos. Mas eu fiquei pensando, eu quero ouvir uma boa palavra, um bom ensinamento. E eu quero trazer aquela mensagem, aquela palavra para o bairro de Pirituba. Eu me lembro do Bud Wright, o fundador do Ministério Verbo da Vida, dizer: meu irmão, minha irmã, se for necessário, atravesse a cidade para ouvir uma boa palavra. Atravesse a cidade para ouvir uma boa palavra. Então eu comecei a atravessar de ônibus, com as crianças no colo. O Guga era recém-nascido, porque o Guga nasceu no dia 7 de setembro, que aliás amanhã ele completa mais 1 ano de vida, 17 anos. O tempo de vida do Gustavo é o tempo que a Viviane e eu e a Sara e ele temos de Verbo da Vida. O Guga nasceu no Verbo da Vida. Ele nasceu no dia 7 de setembro, quando foi em outubro, eu fui lá conhecer o Verbo da Vida aí em Pinheiros. E nós ficamos lá por 8 anos, aprendendo essa palavra, ouvindo essa palavra que aliás revolucionou a nossa vida. E depois nós viemos pastorear aqui em Pirituba, em Taipas, mais precisamente. Nós viemos pastorear no ano de 2011, dezembro de 2011, e estamos pastoreando o Verbo da Vida até hoje. E eu posso dizer para você que essa palavra fez a diferença na minha vida. Fez a diferença na vida da minha esposa. Fez a diferença na nossa família. Aleluia. Nós estamos numa igreja que nós amamos. E nós sabemos que maturidade faz com que você possa desfrutar da herança. Maturidade te leva a desfrutar da herança, mas a falta dela te priva das bênçãos. Você sabia que a falta de maturidade te priva das bênçãos? Eu vou ler um versículo para você, no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Gálatas 4, 1, ok? Vamos mais dentro da palavra, para você não ficar aí me olhando de maneira estranha. Gálatas 4:1 diz: você encontrou? Amém? Se encontrou? Digo, pois, que
durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo. Aqui já disse tudo. Sim? Disse tudo ou não? Vocês concordam com o Tiago? Vamos ler de novo? Digo, pois, quem escreveu Gálatas, aos Gálatas foi Paulo, o apóstolo. E ele disse, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo. Posto que é ele senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos ou elementos do mundo. Eu quero falar algumas palavras aqui para você se familiarizar com o termo grego, que tem o significado literal. Então, essa palavra aqui, assim também nós, quando éramos menores, essa palavra menor, ou quando éramos meninos, ou quando éramos crianças, essa palavra é nepios. Nepios. E nepios significa criança em crescimento, criança no entendimento e criança espiritual. Nepios é criança espiritual. Então eu vou ler de novo a partir do versículo 1 de Gálatas 4, para a gente ficar mais dentro desse assunto. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, ou nepio, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos nepios, crianças ou menor de idade, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos ou elementos do mundo. Quais são os elementos do mundo? As coisas do mundo. Sujeitos a tudo que acontece no mundo. Sujeitos igualmente aos do mundo, sujeito aos do mundo. Quando éramos nepios, estávamos escravizados pelos elementos do mundo, por toda sorte de doenças, moléstias, pragas, pelos sonhos malignos, dores de cabeças, tosses, epidemias, mesmo sendo herdeiros de Deus, cheios de medo, pavores, sabe? Isso são os elementos do mundo, sofrendo com a depressão, igualzinho o mundo, igualzinho o mundo. Você sabia que depressão não é para o cristão? Pastor, mas tem cristão com depressão. Eu sei, eles são meninos. Calma aí, não me apedreja ainda. Vem crescer comigo espiritualmente. Ainda não é hora de me apedrejar até que você me ouça até o final. Mas eu que estou com o microfone hoje, então você vai ter que me ouvir. Depressão é para o mundo e para os nepios, crianças espirituais. Doenças é para os nepios e o mundo. Quando você começa a ouvir a palavra, o diabo começa a saber que você conhece a palavra e ele começa a olhar para você diferente. Você acha que não? Alguns homens tentaram expulsar o diabo.
E o diabo respondeu para eles: eu conheço a Jesus e eu sei quem é Paulo, mas quem são vocês? Os demônios, eles reconhecem quem tem autoridade. De fato que você tem autoridade, mas se você é menino, você está sob tutores. Você entendeu o que eu falei? Ei, pastor, hoje você está pregando diferente. Vamos comigo nessa hoje. Vamos comigo. Eu não quero mais uma igreja infantil. Não quero. Você percebe que eu tenho pregado ultimamente mensagens como essa, crescendo espiritualmente? Quem ouviu a minha mensagem crescendo espiritualmente? Ok, se você não ouviu, a gente tem lá no meu canal Edson Conceição, no YouTube, e também no Verbo da Vida Pirituba. Você precisa ouvir a mensagem crescendo espiritualmente. E por via de regra, isso vai fazer você crescer espiritualmente. Nepios, sujeitos aos rudimentos do mundo, aos elementos do mundo. Apesar de você estar no mundo, você não é do mundo e o mundo não pode e não deve te tocar. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14. É por isso que é importante encontrar uma boa igreja. Porque se você ouve essa palavra que eu estou pregando hoje, já há muito tempo, para você fala, entendi, pastor, isso é maravilhoso, a gente vive nisso. Agora, quando você não está acostumado a ouvir isso, você se sente ofendido. Essas palavras começam a te ofender. O que ele está pensando que é? Não estou pensando nada, estou pregando a palavra. Não estou pensando nada. Estou pregando a palavra. Então o que diz Romanos 8,14? Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora deixa eu explicar esse versículo. Você sabia que esse versículo não está se referindo a todos os crentes? Não, está se referindo aos que são guiados pelo Espírito de Deus, não a todos os cristãos. Mas pastor, os cristãos são guiados pelo Espírito de Deus? Não. Alguns são, outros não. Outros são guiados pelas suas paixões, outros são guiados pela carne, outros são guiados pelas suas emoções, outros são guiados pelo que acontece, os elementos do mundo. E são cristãos, mas eles são guiados por tudo, menos pelo Espírito de Deus. De fato que esses filhos de Deus que está escrito aí, essa palavra filhos é ruios. Repete essa palavra, ruios. Ruios. O que significa ruios? Ruios significa filhos maduros de Deus. Então, vamos ler dessa forma. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os ruios de Deus. É literalmente isso. Se você procurar em qualquer concordância, em grego, você vai descobrir que esse filho significa, ou filhos, significa ruios. Então todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos maduros de Deus. Então o que significa? Que os filhos maduros são guiados pelo Espírito de Deus. E os outros estão debaixo de tutores e curadores. Os outros são guiados por outros, mas os filhos maduros são guiados pelo Espírito de Deus. Talvez você está sentado aqui ouvindo a minha pregação e pensando, nunca, jamais ouvi isso na minha vida. Eu sei, você está numa igreja de infantis. Eu não quero ofender, eu só quero pregar a verdade. E sabe, irmãos, eu estou pregando hoje com o sentimento de o que estão fazendo com o povo de Deus? O que eles estão ensinando para o povo de Deus?
O povo de Deus é tudo criança. Eu preguei na minha mensagem crescendo espiritualmente. Pastor, a minha chave do meu carro. Ora aqui, pastor, para abençoar o meu carro que eu acabei de comprar. Criança. São as crianças que fazem isso. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que aonde você tocar a sua mão é abençoado. Aonde você coloca a planta do seu pé é abençoado. Só que você só sabe disso quando você é maduro. Aí você fica atrás de curandeiros pastor, abençoa aqui o meu negócio. Por quê, irmão? Porque a sua oração tem força e a sua não tem. A sua não tem força, nada, não tem nada. Você também não é filho. Ai pastor, fizeram uma macumba para mim, fizeram uma macumba. Se você conhecesse o livro de Números, você saberia que lá está escrito que quando alguém é abençoado, ninguém pode amaldiçoar. Está escrito em Números 22. Que é a história de Balaão, que ele tinha que amaldiçoar o povo de Israel. E o rei lá, ele queria pagar para Balaão amaldiçoar. E Balaão até estava tentando, mas você sabe disso, que Deus apareceu para Balaão e disse: não, você não pode amaldiçoar aquele que eu abençoei. Isso na velha aliança, pastor. Então na nossa é melhor do que a velha. Eu vou repetir. É importante encontrar uma boa igreja que pregue uma boa palavra. E não fique me estranhando agora, porque eu vou continuar. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os ruios de Deus. Filhos maduros. Não nepios, ruios. Existem duas palavras no Novo Testamento para filho. Uma é ruios e a outra é tecno. Aleluia. 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 Então, os filhos maduros, eles não são guiados pelos rudimentos do mundo. Existe uma herança. E ela não será desfrutada na sua plenitude por todos. Essa herança não será desfrutada na sua plenitude por todos os filhos. Ela só será desfrutada pelos maduros. Somente pelos maduros. Vamos ler de novo lá em Gálatas 4:1. Diz: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere. Em nada ele é diferente do escravo. Pensa só, você tem um pai rico, cheio de posses, e você não ser diferente de um escravo na casa dele. Porque você é criança. Mesmo ele sendo o senhor de tudo, ele ainda é comparado como um escravo. Porque não pode desfrutar da herança. Mas essa pessoa está sob tutores e curadores até ao tempo determinado ou pré-determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Quando o conhecimento chega, as coisas começam a mudar. Eu vou ler com você em 2 Pedro, capítulo 1,
Vamos ler desde o versículo 1. 2 Pedro, capítulo 1. A partir desse versículo 1 que está no quadro. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Próximo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Deixa esse versículo na tela. Deixa eu compartilhar isso. Aqui ele diz que graça e paz vos sejam não aumentadas, mas multiplicadas. E deixa eu colocar para você a diferença de multiplicar e somar. 5 mais 5 é 10. 5 vezes 5 é? 5 vezes 5 é? 25. Se fosse graça e paz aumentada, seria mais ou menos como 1 mais 1 é 2. 5 mais 5 é 10. Mas como é multiplicada, então é 5 vezes 5 é 25. Você entendeu a diferença? É só para colocar a diferença para você. Então vamos voltar no versículo e pensar nele. É isso que nós fazemos. Nós pensamos no que estamos lendo. Devagar. Não precisamos passar para o próximo, vamos pensar nele. Pedro, ele cumprimentou essas pessoas e ele disse a seguir: graça e paz. O que significa graça e o que significa paz? Graça é você ter mais habilidade, é você ter mais poder, mais velocidade, mais facilidade, é você encontrar favor diante de Deus e das pessoas por onde você for. Isso é graça. E eu ainda estou na palavra graça. Quando você tem graça na sua vida, aumentando, e não só aumentando, como eu disse, mas multiplicando. Olha, irmão, irmã, você ainda não recebeu toda a graça que está disponível. Existe muita graça disponível, favor disponível, e que pode vir para a sua vida ao ponto de as pessoas querer abençoar você de todas as formas, sempre. Você encontrar favor nos negócios, você encontrar favor no relacionamento, meu Deus do céu, você encontrar favor por onde você andar, por onde você passar. Simplesmente você vai largar o carro com as coisas lá dentro aberto, mas a graça vai estar ali, a paz vai estar ali. E aí, meu irmão e minha irmã, graça e paz. Pastor, estou gostando disso. Graça é maravilhoso. Sim, irmão. Sim, irmã. Isso é o mesmo que está escrito em Deuteronômio 8:18. É Ele que te dá força, ou habilidade, ou capacidade, ou unção para adquirires riquezas. Essa força, essa capacidade vem do Senhor. E ela vem sobre a sua vida de tal forma que não tem jeito, o diabo não aguenta, ninguém aguenta. Eu estou andando em um novo nível de graça na minha vida. Simplesmente eu estou fluindo numa nova graça. Agora vamos voltar no nosso versículo de 2 Pedro capítulo 1. Nós estamos no versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas. O que significa paz, pastor? Paz significa nada quebrado, nada faltando, prosperidade, quietude plena. Simplesmente você está em paz, prosperando, e não tem nada faltando na sua vida, e não tem nada quebrado na sua vida.
e as coisas estão fluindo, e está acontecendo, e é isso que Paulo estava dizendo: graça e paz vos sejam multiplicados. Se isso não fosse importante, ele não teria falado. Agora, essas coisas, ouça, essas coisas são multiplicadas como, irmão e irmã? Pelo conhecimento. Veja, se uma coisa não está conectada, ligada à outra, enquanto você é menino, você não desfruta. Mas quando você, como é que a gente chega passar de menino, ou de criança, né? Porque de criança nós passamos para menino, foi assim que eu preguei e ensinei para você. De criança nós passamos para menino, e de menino nós passamos para adulto espiritual. Como é que isso acontece? Eu ensinei para vocês, depois vocês vão conferir na minha mensagem, Crescendo Espiritualmente. Eu ensinei para você que é por meio de ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra. Você começa a crescer espiritualmente por ouvir e praticar a palavra. Então, irmão e irmã, o primeiro ponto é ouvir, conhecer. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento completo, meu Deus do céu, de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então eu vou voltar de novo naquela frase que não quer calar. Encontrar uma boa igreja que prega uma boa palavra é fundamental para a sua vida. Faz toda a diferença na sua vida. Porque o conhecimento chegando, você se torna maduro, graça e paz é multiplicada na sua vida e você começa a desfrutar da sua herança. Agora eu estava pensando em casa, eu estava pensando sobre isso e pensando em Gálatas, porque Gálatas capítulo 4, como eu li para você, fala de uma herança, não fala? Gálatas capítulo 4, só para a gente não se perder, fala: digo pois que durante o tempo em que o herdeiro de uma herança, sim ou não? Em que o herdeiro é menor, herdeiro de uma herança. Agora, irmão, irmã, ouça. Tem igrejas que ensinam que nós não temos nada. A única coisa que a gente recebeu foi o direito de ir para o céu. E se contente com isso. O direito de ir para o céu. A palavra salvação, que muitas vezes nós só associamos com salvar, de ir para o céu, ela significa muito mais do que isso. A palavra grega é sozo. E ela significa mais do que ir aos céus. Ir aos céus é o melhor de tudo. Mas salvação significa proteção, saúde. Salvação significa prosperidade. Olha, tudo que eu estou falando para você eu não inventei. Você vai procurar no grego e você vai descobrir. Algumas vezes é usada a palavra soteria e outras vezes sozo. E você vai ver os sinônimos dessas palavras. Quando Jesus encontrou algumas pessoas, ele disse para ela: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Não, eu não estou precisando de salvar, eu estou precisando de cura. Não, ele estava dizendo: a tua fé te curou. Então se você for lá no grego e clicar naquela palavra, e você procurar o significado, você vai ver que ele está dizendo: a sua fé te curou, te libertou, te promoveu, te prosperou, te guardou, te libertou, te livrou. Porque o evangelho é o poder de Deus para o sozo de Deus. E o que significa, pastor? O evangelho é completo, há um pacote envolvido no evangelho. Então, o evangelho é o poder de Deus para salvar. Salvar de ir aos céus, não somente. O evangelho é o poder de Deus. Irmão, irmã, presta atenção. Se Deus livra aquele povo do Egito, e eles saem com prata e ouro, e não há entre eles nenhum inválido, e eles são libertos da morte. Irmão, irmã, presta atenção. Sempre foi o interesse de Deus, ou o desejo de Deus, que o seu povo desfrutasse de tudo que ele tem para o seu povo. Mas a religião,
elas não permitem que a gente desfrute, porque a religião ensina a gente a ser religioso apenas. Ah, não pode fazer isso. Ah, não pode fazer aquilo. A religião ensina isso para nós. Em vez da religião ensinar, em vez deles ensinar a palavra para nós, eles ensinam, não faça isso. Mas eu estava falando sobre ser herdeiro, o que significa? Que significa que nós temos uma herança. Agora, meu irmão e minha irmã, Paulo, presta atenção, eu quero que você pense comigo, ok? Para você ver que eu realmente não estou falando bobeira. Paulo está dizendo que o menor de idade não pode desfrutar da herança, o que significa que ele tem uma herança, sim ou não? Certo. Aí ele está dizendo que se ele é criança, ele não desfruta, mas se ele é adulto, ele desfruta. A minha pergunta para você é, qual herança? Que herança é esta? Porque nós sempre pensamos que você se converteu, então você recebe igual o outro, o direito de ir para o céu. Não. Algumas pessoas caminham no poder de Deus. Algumas pessoas caminham em saúde divina. Algumas pessoas têm suprimento abundante o tempo todo. Algumas pessoas, irmão, irmã, algumas pessoas sabem o que é herança e estão desfrutando da herança. Então, Paulo disse que o menor de idade não pode desfrutar da herança. O que significa que o adulto espiritual ou maduro espiritual, ele desfruta da herança. Então eu quero saber qual herança. É a pergunta que eu lancei para você. Qual herança? Porque existe uma herança. Se Paulo está falando isso é porque existe uma herança. Então eu quero saber qual herança. É a herança de você passar por uma epidemia e você dizer, isso não tem poder sobre mim. Como John G. Lake, como eu já falei sobre ele várias vezes, e eu já disse que eu vou repetir várias, até que isso entre dentro de você. Ele estava lá na África trabalhando como missionário, naquela época da peste bubônica. E John G. Lake, ele acreditava nessa herança e nessa proteção divina. E eles estavam morrendo e ele ajudando, eles estavam morrendo e ele ajudando lá. E os médicos disseram, ei, você está vindo aqui ajudar a gente sem proteção nenhuma, você não está de máscara, você não está de luva, você não tem nada de proteção. Ele disse, não, eu estou protegido. Mas como você está protegido? Esse negócio, essa praga vai matar você. Ele disse, pega um pouco dessa bactéria, a espuma da boca de alguém que morreu. Pega um pouco disso e põe aqui na palma da minha mão, e olhe no microscópio e veja o que acontece. E eles fizeram isso. Eles pegaram a espuma de alguém que tinha acabado de morrer, e eles colocaram na mão, tinha bactérias ali, a peste bubônica, e eles olharam no microscópio, e aquela praga, quando tocava a mão de John G. Lake, ela morria. Isso me desafia, irmão. E eles perguntaram, o que é isso? Ele disse, é o poder de Deus. Ele disse, o Espírito e a vida opera em mim. Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Diz, se habita em vós o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará ou tornará cheio de vida também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita, tornar cheio de vida. Quando a morte, a praga, a doença toca em você, ela morre, porque você está cheio da vida. Você está cheio, isso estava na Bíblia o tempo todo. Eu não estou falando uma novidade.
Quando você está cheio da vida de Deus, a morte do diabo não pode com a vida de Deus. Porque o diabo é o autor da praga, das pragas. E quando eu disse para você que as crianças estão sujeitas aos rudimentos, aos elementos do mundo, é que o mundo é atacado por essas coisas, e as crianças também. Agora ouça o que eu vou dizer para você. Nós estamos na terra, ok? E o diabo vai querer nos atacar. Pode me atacar como me atacou com hemorroida, ok? Não dá risada de mim agora, porque alguns de vocês já tiveram também. E me atacou com uma outra doença, eu não sei qual que é o nome. Mas eu disse, eu me recuso a ter hemorroida, porque hemorroida está escrito em Deuteronômio capítulo 28, que é maldição da lei. Então, diabo, tire as suas mãos sujas do meu corpo. Então assim, o diabo pode te atacar. Nós estamos no mundo. Ele pode te atacar, ok? Não se condene agora. Mas não significa que vai permanecer em você. Você está entendendo o que eu estou pregando hoje? Ô pastor, então quer dizer que essa dor de cabeça aqui, fica tranquilo, do jeito que ela veio, ela vai. Fica tranquilo. Do jeito que veio, vai. Por quê, pastor? Porque o Espírito que dá vida, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, o mesmo Espírito está operando agora mesmo dentro de mim. Ele está operando dentro de mim, me dando vida, me tornando cheio de vida. Nós podemos e devemos desfrutar da herança que nos pertence, irmãos. Mas para isso, nós temos que deixar as coisas de menino. E uma das coisas é, você já percebeu, olha para mim, você já percebeu que as crianças não conseguem parar aqui e ficar ouvindo uma pregação como essa? Se você não consegue ouvir, você é criança. As crianças não conseguem. Fica um adulto, ou deveria ser adulto, está sentado nessa cadeira incomodado porque está me ouvindo há meia hora. Paulo pregou tanto, que o cara dormiu e caiu da janela. Mas Paulo andava no poder, ele foi lá e ressuscitou o cara. Aleluia! Você gostou, né, André? Então continue me ouvindo, porque graça e paz é multiplicada pelo conhecimento. Quanto mais você ouve, mais conhecimento chega. E deixa eu falar uma outra palavra para você. Esse conhecimento, nesse versículo, graça e paz, seja multiplicada pelo conhecimento. Essa palavra é epignosis, conhecimento. Existe mais de uma palavra no Novo Testamento para conhecimento. Uma é ginosco e a outra é epignosis. Eu vou definir para você epignosis. Conhecimento preciso, conhecimento que vem por meio da revelação, por meio do relacionamento. Que relacionamento? Relacionamento com a palavra. Então existe um relacionamento que você tem com a palavra. Quando você, presta atenção, o Ricardo ouviu uma das minhas mensagens 110 vezes? 110 vezes, ele ouviu consagração. O que ele está fazendo? Tendo relacionamento com aquela palavra, ao ponto de, escuta o que eu vou dizer para você. Quem já ouviu aqui uma mensagem minha mais de uma vez, levanta a mão para me saber. Vários de vocês. Sabe o que você está fazendo? Tendo relacionamento com a mensagem. E deixa eu te dizer, você ouve, escuta tanto a mensagem, você escuta tanto, então por enquanto você está escutando ela
do jeito que está ali. Sabe o que o Espírito Santo faz com você? Ele traz coisas para você que nem está escrita e nem está falada ali. Revelação. Revelação. Então é um conhecimento preciso, não é um simples conhecimento como ginosco, mas é um conhecimento aprofundado. Epignosis. Um conhecimento que vem através da revelação. E como que vem esse conhecimento? Por meio de ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé vem por meio de ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir de novo, e ouvir mais uma vez, e ouvir a palavra de Deus. Então, irmão, irmã, esse tempo, desde o começo do ano, eu estou trabalhando de tal forma para que você dê importância à pregação. E não somente de vir aqui ouvir na quinta-feira e nos domingos. Alguns só vêm no domingo. Você não sabe o que você está perdendo quando não vem na quinta. Então você precisa ouvir as mensagens não somente na quinta e no domingo. Você precisa estar na sua casa também ouvindo. Ouvir e ouvir. E ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir de novo, e ouvir mais uma vez, e ouvir. Já estou cansado de ouvir, mas você pega e vai ouvir de novo. Vai ouvir, você está falando com você mesmo, vai ouvir de novo. Mas eu já cansei de ouvir, não, vai ouvir de novo, vai ter que ouvir de novo. E você começa a ouvir. Você deveria pelo menos ouvir uma por dia. Ler a Bíblia, ou ouvir em áudio. Você precisa dar um jeito de ouvir a palavra. Talvez ler um bom livro que tem essas revelações. E isso vai fazer diferença na sua vida. Irmão, irmã, me ouça, por favor. Eu sou o seu pastor. Estou aqui para te ensinar mesmo. Chega do tempo que você fica desperdiçando com qualquer coisa, menos com a palavra de Deus. Chega disso na sua vida, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Porque alguns vão passar na sua frente, alguns vão desfrutar de coisas boas, alguns vão desfrutar da herança, e você vai ficar chupando o dedo, achando que Deus faz acepção de pessoas. Na verdade, Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de fé. Se não fosse assim, Ele não teria dito: graça e paz vos seja multiplicada pelo conhecimento completo de Deus e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então significa que Deus faz sim acepção com quem está adquirindo o conhecimento. A Bíblia diz: adquira o conhecimento. Oséias 4:6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? Em Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deixa eu ler com você 4 versículos do capítulo 4 de Oséias. Versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ler 6. Oséias 1 diz: ouvi a palavra do Senhor. Faça o quê? A palavra do Senhor. Vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há o quê? O que é a verdade? Oh, aleluia! Deus parece estar bravo aqui. E Ele começa dizendo: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há a palavra. Nem amor, nem conhecimento de Deus. Próximo. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, rudimentos do mundo. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Está falando do mundo aí, não está? Próximo. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves dos céus, e até os peixes do mar perecem.
Tudo junto, porque é a falta de conhecimento. Próximo. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Próximo. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçarás de noite, e destruiria a tua mãe. E o versículo 6 diz: o meu povo está sendo destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu, sacerdote, você sabia que você é sacerdote para Deus? Ali no Velho Testamento existia alguns sacerdotes. No Novo Testamento ele fez um reino cheio de sacerdotes. Um reino de sacerdotes. Você. Mas ele está dizendo ali: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Conhecimento é necessário. O que eu estou pregando hoje para você? Adquira o conhecimento. Adquira o conhecimento. Por que adquirir o conhecimento? Porque vai chegar para você maturidade para desfrutar da sua herança. Há uma herança a ser desfrutada aqui na terra ainda. A religião não gosta disso, mas eu vou dizer de novo. Há uma herança para ser desfrutada aqui na terra ainda. Sabia que a religião não gosta disso? O que ele está falando? Já não se contenta com a salvação? Me contento com toda a salvação. Com toda ela na sua plenitude. Se ele quis dar, eu quis receber e ponto final, irmão. Se ele quis dar, eu quis receber. Não, eu não pedi para ele. Eu estou grato, feliz, animado com a herança. Mas você lembra de você, mãe? Para que se prolonguem os teus dias na terra. Oh, Deus estabeleceu já o dia. Ouça o que eu vou dizer. Deus sabe de tudo. E sim, Ele sabe o dia que você vai morrer. Mas Ele não planejou o dia. Você pode encurtar o dia ou alongar o dia. Você pode encurtar ou você pode alongar. Numa das mãos de Deus há riquezas e honra, e na outra há longuras de dias. Não é assim, Cat, que você leu essa semana? Então você pode desfrutar de uma vida longa. A Bíblia diz em Salmo 91, eu vou saciá-lo com longevidade. Para quem? Para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e aquele que descansa à sombra do Onipotente. Eu vou saciá-lo com longevidade. O que significa uma vida longa. Percebe que não está estabelecido, vai morrer naquele dia. Não importa o que você faça. Não. Aliás, eu tenho uma mensagem que chama: existe recompensa por andar em fidelidade. E uma das recompensas é uma vida longa. Sim, eu sei que existe crentes morrendo tanto quanto existe pessoas do mundo morrendo jovens. Mas não significa que é o desejo de Deus para elas. Ou morreu, foi o Senhor que deu, o Senhor que tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Uma das conversas de Jó, que era muito bonita, aliás, Deus repreendeu ele, ele disse: Senhor, eu falei de coisas que eu não entendia, era maravilhoso demais para mim.
Aí você lê lá Jó falando algumas coisas que são besteira, e você cata aquilo, mas Jó falou também, pastor. Falou mesmo, mas Deus o repreendeu no final. Quando você começa a amadurecer, você começa a enxergar algumas coisas na Bíblia, e aí você deixa a meninice, e aí você começa a desfrutar da sua herança. E ouça, você desfruta da sua herança pelo conhecimento que você adquire da palavra. Você adquire o conhecimento e você começa a desfrutar de mais em Deus. Mais em Deus. Eu ficava desempregado lá atrás e eu achava uma série de coisas, entre elas que por causa dos meus erros a bênção ia embora, que talvez alguém estivesse fazendo uma macumba para mim. Eu tinha até uma pessoa em mente que eu achava que estava fazendo uma macumba para mim. Sério? Eu achava. Não, deve estar fechando meus caminhos. Deve estar fechando os meus caminhos. Mas a Bíblia diz que é Ele que perfeitamente desembaraça o meu caminho. Vocês gostaram, né? Então assim, os meus caminhos estão amarrados. Mas a Bíblia diz, é Ele que perfeitamente desembaraça. Aí a gente começa a crescer e começa a aprender algumas coisas, e os rudimentos do mundo não paralisam mais você. Não prendem mais as suas pernas, não prendem mais os seus braços, não prendem mais a sua boca, não prendem mais os seus ouvidos, não prendem mais os seus olhos, não prendem mais você, irmão e irmã. No livro de Daniel está escrito que o conhecimento ia ser aumentado e o povo de Deus faria proezas. Sim ou não? O conhecimento aumentando, você faz proezas. Hoje eu estou dando uma feijoada para vocês. Hoje, eu não sei se tem alguns aí engasgando, mas eu estou dando uma bela de uma feijoada para vocês. Aleluia. Essa conversa de... e aí, como é que tá? Estou na luta, né, pastor? Estou na luta, né? Graças a Deus a gente não tem essa conversa aqui dentro, não. Estou na luta. Que estou na luta? Eu estou na vitória. Eu estou na vitória. Romanos 8:37 diz que eu estou na luta ou eu sou mais que vencedor? Romanos 8:37 diz que eu estou na luta ou que eu sou muito mais que vencedor? Romanos 8:37 diz o que, irmão? Estou na prova. Mas você não sai da prova. Você percebe que isso é um linguajar de um certo grupo de cristãos? É o linguajar deles. Só que você encontra eles todos os dias, eles vão dizer para você: como é que está, irmão? Eu estou na prova. Estou no deserto. Mas não sai do deserto. O povo de Israel saiu do deserto. Você tem que sair também. Como é que está, irmão? Estou no deserto. Fazendo analogia, né? Ao povo de Israel. Mas eles entraram na terra, você nunca vai entrar na terra. E se você quer estar no deserto, tudo bem, mas lá tem que ter suprimento, uma coluna de fogo durante a noite, lá tem uma nuvem durante o dia, lá a sua roupa vai crescer. Quer ficar no deserto? Tudo bem, mas você tem que no mínimo ter provisão do Senhor na sua vida. E no deserto há provisão. Você tem provisão. Tudo bem, irmão e irmã, passar pelo deserto alguma vez? Tudo bem, mas uma hora você tem que sair daí. Acontece isso, certo, Tiago? Certo, pastor? Certo, pastor Vinícius? Acontece, às vezes a gente passa por um deserto, mas veja, a gente
passa. Agora não pode a vida inteira estar no deserto. O mundo aqui é um deserto, né? Não. Para os ruios de Deus, não. Para os ruios de Deus, eles andam na vitória. Eles andam na bênção. Eles andam em paz. Eles andam em shalom. Shalom é nada quebrado, nada faltando. Shalom. Ei, irmão, shalom a vocês aí. Ei, shalom a vocês aí. Shalom, irmãos. Nada quebrado, nada faltando. Sabe como essa palavra funciona para você? Você ouve, recebe ela e fala: não importa minhas circunstâncias atuais, não importa o que eu estou passando agora, eu creio no Senhor e Ele está me dando, Ele está revertendo o meu quadro, Ele está revertendo minha situação, eu estou em vitória. Ei, não é sobre o que você está vendo, é sobre o que você está crendo. Ei, não importa o que o mundo armou para você, não importa o que o diabo armou para você, você continua com os olhos fitos em Deus, crendo que Ele vai reverter essa situação, Ele vai reverter, irmão. Ouça, você não sai da vitória por causa das circunstâncias adversas, ok? Deixa eu te dizer, isso é importante, para você não confundir a minha mensagem. Nós passamos por situações difíceis na vida. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, Jesus falou. Então o que ele está dizendo? Permaneça firme, porque você vai passar por isso. Estou com vergonha porque eu estou na prova, pastor, agora. Fica com vergonha não, fica na vitória mesmo estando na prova. Fica com a vitória mesmo sabendo que as circunstâncias estão tentando te encurralar na parede. Fica na vitória, irmão, permaneça na vitória, falando de vitória, falando de glória, falando de vencer, falando de conquistar. Mas eu não vejo isso, pastor. Eu sei, pode ser que os seus olhos não estão vendo, mas você não caminha pelo que os seus olhos vê, você caminha pelo que você crê. E se você crê na coisa certa, a coisa certa vai acontecer para você. Aleluia! Em 2 Coríntios 4, versículo 7. Aleluia, eu estou pregando bem, então vem comigo que eu estou pregando bem hoje. Aleluia. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja... Desculpa. 2 Coríntios 5, 7. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Visto que andamos por e não por. O que isso quer dizer? Os seus olhos podem estar vendo que a situação está difícil. Os seus olhos podem estar vendo que há falta. Os seus olhos podem estar vendo que há enfermidade na sua casa. Os seus olhos podem estar vendo que parece que você está na derrota. Os seus olhos naturais podem estar vendo isso. Mas nós não andamos pelos que nossos olhos naturais diz. Nós andamos por fé. E a fé diz: eu estou caminhando na vitória. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. 2 Coríntios 4,13, agora sim, 2 Coríntios 4,13, diz, aleluia, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei, nós cremos, por isso também falamos.
Irmão, irmã, agora veja isso, vamos juntar essas duas coisas. Se os seus olhos não estão nas circunstâncias, mas os seus olhos estão na palavra, ok? Estão no que você crê na palavra. Os seus olhos, se eles não estão na circunstância e eles estão na palavra, você creu, você fala e você vê acontecer. E o que você fala? Uhul! Mas no meio de todas essas circunstâncias, eu sou mais que vencedor. Mais que vencedor. Mais que vencedor. Muito mais que vencedor. Sim, no mundo nós passamos por aflições. Mas veja que o nosso linguajar não é mais daquele toda prova. Mas não fala nada de vitória, não fala nada de bênção, não fala nada do que a palavra fala. Tudo bem você estar na prova, desde que da sua boca saia o que o seu coração crê. Os seus olhos fitos na palavra. Oh, pode estar acontecendo tudo isso com a minha vida agora, mas eu sei, Senhor, é o Senhor que perfeitamente está desembaraçando o meu caminho. Oh, pode estar acontecendo tudo isso agora no meu corpo, mas eu sei que o Senhor Jesus já levou sobre si todas as minhas enfermidades. Oh, pode estar acontecendo tudo isso agora comigo, mas eu sei, eu sei que o Senhor está abrindo portas para mim escolher qual eu vou querer. Eu sei que pode estar acontecendo tudo isso, mas eu sei que o Senhor já está me promovendo, o Senhor já está arrumando uma promoção para mim, o Senhor já está arrumando um jeito. Ei, saiba de uma coisa, irmã, Deus não está dormindo, Ele não dormiu, Ele não dorme, o guarda de Israel não dorme, não dormita. O guarda de Israel está atento ao clamor do seu povo. O guarda de Israel vai fazer você vencer. O guarda de Israel vai fazer você superar. O guarda de Israel vai fazer você ultrapassar. Oh, irmão, irmã, Ele está desembaraçando o seu caminho hoje à noite. Ele quer que você creia nisso. Oh, eles vão te achar naquela empresa, eles vão te achar naquele negócio. Oh, eles vão querer fechar negócio com você. Sim, eles vão querer fechar negócio com você, irmão. Ei! Aleluia! Eles vão querer. Tem uma promoção tentando vir para você, é melhor você recebê-la. Ei, tem gente querendo depositar dinheiro na sua conta, é melhor você deixar. Ei, oh, você tem que andar na vitória. Ei, Ele vai mudar a circunstância do seu casamento, Ele vai mudar a circunstância da sua vida profissional, Ele vai mudar a saúde do seu corpo. Ei, tem anjos trabalhando nesse negócio aí. Tem anjos trabalhando nesse negócio aí. Oh, tem anjos. Tem anjos. Tem anjos, tem anjos, tem anjos. Tem anjos. Oh, Ele deu ordem aos seus anjos a nosso respeito. É impossível perder com Deus. É impossível perder quando você se agarra a Ele e diz: eu não te solto, Senhor, aconteça o que acontecer, isso vai passar, isso vai passar. Vai passar, irmão, vai passar, irmã, vai passar. É somente passageiro. A Bíblia fala sobre a perseverança.
Uma vez confirmada a perseverança, você pega a promessa. Ei, as aflições do tempo presente não pode ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada. Eu vou repetir: as aflições do tempo presente, e é só do tempo presente, não pode ser comparada com a glória que há de ser revelada. Por isso, fica firme. Por isso, permaneça firme. Porque o diabo é um blefe. O diabo é um blefe. Ele está blefando, mas você não está blefando. Se posicione. Se posicione na palavra. Ei, muitos de vocês têm palavra suficiente dentro de vocês para te livrar de qualquer combate, te livrar de qualquer situação, te tirar do buraco e te tirar. Você precisa colocar a palavra na sua boca. Você precisa falar a palavra que você crê. Você precisa movimentar a boca. Ei, é hora de dar um chute no traseiro do diabo e mandar ele para o lugar dele. Ei, não para agora que eu estou me animando, agora que eu comecei a me animar. Ei. Os dons do Espírito Santo estão querendo operar aqui. Os dons do Espírito Santo estão querendo operar aqui no nosso meio. Ei, a palavra de conhecimento está querendo operar aqui no nosso meio. Esse problema na sua nuca, essa dor na sua nuca, ei, você vai sair daqui sem ela. Ei, deixa essa dor hoje aqui. Eu falei essa dor na nuca. Levanta a sua mão para me orar por você. A palavra de conhecimento começou a operar